Olá, amigos. Olá, amigas. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma noite da leitura comentada do livro Exilados da Capela. É sempre bom estarmos de volta, em especial hoje, dia 10/5/2023, mais precisamente às 18h33 desta quarta-feira. Para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita ou ainda pela TV7, obrigado pela presença, obrigado pela companhia, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para vocês. Para você que está chegando também depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos, obrigado pela sua presença, pela sua confiança, que bom tê-los aqui, mesmo em outros horários. O ideal seria que vocês estivessem no horário das 18h30, mas como não é possível, por alguma razão superior, nós agradecemos e desejamos que vocês continuem conosco, ainda que seja em outros horários, ok? Nós vamos dar início ao nosso estudo da leitura comentada do livro Exilados da Capela. Mas antes, como é do nosso costume, nós vamos fazer a nossa prece, vamos fazer a leitura de uma mensagem para darmos início ao nosso encontro de hoje. Para tanto, eu vou colocar aqui uma música preparatória enquanto lemos a mensagem, ok? Então, a mensagem do livro, conforme tem sido o livro básico das nossas leituras, o livro chama-se Fala com Deus, de autoria de Lorival Lopes. E a mensagem de hoje, o tema é Trabalhar Contente. E essa mensagem é bem interessante. Vejamos. Senhor Jesus, faze ecoar dentro de mim as tuas palavras sobre o trabalho. Tu dissestes, eu trabalho e meu Pai trabalha também. Isso me faz meditar. Só de pensar no trabalho, às vezes sinto arrepios, medos. Certamente isso acontece porque considero a ação, a obediência e a horários e ordens, obrigações penosas, sem as quais seria bom viver. Mas como é pelo trabalho que ganho meu sustento, é melhor eu mudar as minhas ideias, seguindo o teu exemplo, vendo no trabalho algo benfazejo, proveitoso, gerador de alegria. Quero então pensar de modo renovado, entusiasmar-me, vencer a sensação de peso, obrigação, constrangimento. Quero trabalhar contente, sentindo o labor como uma oportunidade, um dever agradável, uma forma de servir. Dai-me, ó Senhor, disposição, forças, ânimo. Eu já me vejo agora mais forte do que antes, e por isso te agradeço. Obrigado, Jesus, muito obrigado. De alguma sorte, essa mensagem serve para todos nós que muitas vezes nos colocamos em relação ao trabalho nessa postura mental e comportamental de resistência e de não aceitação. Por esta razão, nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Ele pela oportunidade do trabalho, seja este o trabalho material, profissional, seja ainda este que ora estamos fazendo, o trabalho espiritual, para o fortalecimento das nossas almas e do nosso espírito. Por esta razão, Senhor Jesus, amigo espiritual de todos nós, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos pelo canal Roteiro Espírita TV7 para mais um momento de aprendizado, de troca de experiências, de conhecimento, que para nós é uma atividade, um trabalho que nos agrada, que nos engrandece, que nos fortalece, para enfrentarmos com coragem, com alegria e ânimo, os desafios que a vida nos impõe, considerando que estamos em um mundo ainda de provas e expiações. Sendo assim, abençoa a todos nós que passamos por esse estado mental de resistência, de angústia, de tristeza,
com relação ao trabalho, que garante a nossa sustentação física, o nosso bem-estar e que nos proporciona também prazer, alegria, progresso. Abençoa assim a todos aqueles que ora se encontram nesse estado mental, assim como todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, quer sejamos nós os presentes na live, quer sejam aqueles que virão depois em outros dias e horários, quer seja ainda aqueles que nunca virão. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que a tua força de amor e de paz possa nos envolver a todos. Queremos também te rogar por aqueles que estão chegando pela primeira vez aos nossos canais, que eles possam se sentir acolhidos e envolvidos na doce, suave e meiga energia do teu amor. Quer também os encarnados, quer também os desencarnados, que por aqui passam diuturnamente em nossas atividades. E assim, com votos de paz, damos início ao nosso encontro dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Que assim seja, e muita paz. Mais uma vez, para vocês que estão chegando agora, nesse momento, durante a nossa prece, durante a leitura da nossa mensagem, nós queremos dar para todos vocês o nosso boa noite a todos, a todas e a todos. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live da leitura comentada do livro Exilados da Capela. Tá? Hoje, dia 10/5, nós vamos estar discutindo sobre o tema Os Quatro Povos, do capítulo 18 do livro já citado, em que vai nos falar exatamente sobre aqueles grupos de espíritos que conseguiram permanecer e se desenvolver depois dos dois últimos cataclismos que ocorreram lá em Atlântida e também após o dito dilúvio bíblico, que foi o capítulo de segunda-feira que nós lemos e discutimos, ok? Vou trazer aqui à baila o PDF do texto, vou trocar aqui o fundo para ficar melhor a visualização e vou também trazer aqui o meu texto para que a gente possa iniciar. Sendo que antes, conforme nós fazemos, nós trazemos um resumo do capítulo anterior. Então, no capítulo 17, nós falamos a respeito sobre o dilúvio bíblico, esse tão conhecido de todos nós, que se encontra na Bíblia e que teve como personagem central Noé, em que ele fez a barca, colocou sua família e um casal de todos os animais que ele encontrara dentro da barca, fechou a barca e aguardou que a chuva caísse. E esta chuva que veio, como uma forma de castigo pelos excessos, pelos abusos, pelos desregramentos morais do povo, foram mortos por conta desse dilúvio que ocorrera então. Isso é biblicamente. Se é verdade ou não, nós não sabemos ao certo. Mas existem vários relatos históricos, espiritualistas, de povos, como no Egito, como na Índia, como na própria Palestina, na própria Europa, que falam a respeito de que nesse período histórico da humanidade ocorrera realmente, se não propriamente um dilúvio, uma enchente muito grande que devastou toda aquela região, fazendo com que
as pessoas, os seres humanos, fossem todos mortos. Isso é fato. Tá? Porque não é só a Bíblia que narra, que conta a respeito desses episódios que ocorreram com o dilúvio. Então, no último parágrafo, nos dois últimos, Edgar Moll vai falar sobre isso. O dilúvio narrado, tá aqui, ó, na Bíblia, representa a invasão da bacia do Mediterrâneo pelas águas do Oceano Atlântico, quando se rompeu o Istmo de Gibraltar com o afundamento da pequena Atlântida e seu cortejo de distúrbios meteorológicos. Porque nós já vimos aqui há duas lives anteriores, que vocês podem acessar pegando o link aqui na descrição dessa live de hoje, de todas as anteriores que tivemos até então, em que vai falar exatamente que entre o período de 8.000 anos a 4.000 anos ocorreram dois grandes dilúvios, um de maior proporção, outro de menor, justamente nessa região da Atlântida, em que uma parte dos espíritos degradados de Capela ficaram desenvolvendo-se, perpetuando-se, mas que pelos desregramentos, pelos abusos, pela corrupção, eles foram punidos dentro da lei de causa e efeito e eles sofreram, mais uma vez, um expurgo regenerador. E exatamente com esse dilúvio menor, 4.000 e tantos anos antes de Cristo, eles são expulsos da terra. Então ele vai falar exatamente que esse dilúvio da Bíblia é exatamente um fato que ocorreu do ponto de vista geográfico nesta região lá do Oceano Atlântico, quando se rompeu o Istmo de Gibraltar, que ainda hoje existe, com o afundamento dessa pequena Atlântida. No parágrafo último, ele vai dizer: com a descrição do dilúvio asiático, que vários povos assim trazem nos seus escritos, e de acordo com a divisão que adotamos para a história do mundo, como consta no capítulo 3, aqui fica encerrado o primeiro ciclo, o mais longo e difícil para a evolução planetária, que abrange um período de mais de 500 bilhão de anos. Nós também comentamos um pouco a respeito do que seria para nós esse 500 bilhão de anos, se é que para nós hoje pensarmos 200 anos atrás já é complicado, difícil, 166 anos à época de Kardec, embora os fatos, as fotos, as imagens, os vídeos, mas não dá para a gente se projetar de forma tão clara, tão detalhada a essa época. Imaginemos há 500 bilhão de anos atrás. Embora, e dissemos isso na segunda-feira, esteja tudo registrado mnemonicamente no nosso inconsciente. E que lá um dia, não sabemos quando, nós vamos acessar de novo esse processo, ok? Então, a partir daí, nós podemos seguir falando sobre o capítulo 18, os quatro povos, em que Edgar Moll vai exatamente discorrer um pouco a respeito daqueles espíritos que conseguiram sobreviver ao dilúvio bíblico, que povoaram aquelas terras, aquelas regiões, e se a internet permitir, vamos trazer aqui 2 mapas, em que nós iríamos apresentar 2 lives atrás, mas que não conseguimos, e que cabe muito bem também para hoje, para que vocês vejam a região de então e a região atual do ponto de vista planetário, onde eles se localizaram, onde eles se perpetuaram. Dito isso, vamos lá. Começa então Edgar Moll, capítulo 18, dizendo: após essas impressionantes depurações, os remanescentes humanos agrupados, cruzados e selecionados aqui e ali por vários processos, e em cujas veias já corria dominadoramente o sangue espiritual
dos exilados da capela passaram a formar 4 povos principais, a saber: os árias, na Europa, os hindus na Ásia, os egípcios na África e os israelitas na Palestina. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele também vai discorrer a respeito desses 4 povos, em que ele vai detalhar um pouco mais em relação a esse capítulo, que é bem pequeno, é uma página e meia ou meia página, a depender, a respeito de cada um deles. Na verdade, ele faz aqui um resumo. Se a gente quiser conhecer um pouquinho mais, que assistamos às lives que estão também aqui no canal Roteiro Espírita, nessa mesma playlist, a respeito do estudo dos livros espíritas, em que nós fizemos durante 28 a 30 lives, estudando pelo livro A Caminho da Luz. Então, Edgar Moon vai nos dizer: os árias, após a invasão da Índia, para onde se deslocaram, como vimos, sob a chefia de Rama, aí se estabeleceram, expulsando os habitantes primitivos, descendentes dos Hutas da terceira raça, e organizando uma poderosa civilização espiritual que em seguida se espalhou por todo o mundo. Deles descendem todos os povos de pele branca que um pouco mais tarde conquistaram e dominaram a Europa até o Mediterrâneo. Então nós vamos ver que esse grupo de espíritos degradados que fizeram parte desta quinta raça, uma quinta raça mais evoluída moral e intelectualmente, que conseguiu, esta raça quinta, sobreviver, que é o capítulo 16 que nós vimos na segunda-feira, a segunda parte. Eles dominaram predominantemente a Europa até o Mediterrâneo. Nós temos também o grupo dos hindus, que formaram de cruzamentos sucessivos entre os primitivos habitantes da região, que fecundamente proliferaram após as arremetidas dos árias para o ocidente, para o sul, e dos quais herdaram conhecimentos espirituais avançados e outros elementos civilizadores. É interessante aqui notar, deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui. Deixa eu aparecer, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. É interessante que a gente possa aqui apresentar para vocês essa ideia de que cada um desses grupos que firmou suas raízes em determinadas partes do globo de então, trouxeram consigo suas experiências advindas de capelas conquistadas, quer seja do ponto de vista moral, quer seja do ponto de vista intelectual. E aqui, mnemonicamente, a partir das experiências já adquiridas, eles passaram a, digamos assim, a colocarem em prática a favor do desenvolvimento deles aqui na Terra. É o que nós poderíamos associar com aquela passagem do Evangelho, a parábola dos talentos. Eles multiplicaram seus talentos, trazendo para cá, e com as suas especificidades, eles conseguiram manear as suas habilidades, suas capacidades, e progrediram e conseguiram vencer as intempéries, as dificuldades daquele mundo de então. Isso é importante porque Deus dá o frio conforme o cobertor, favorecendo que cada um de nós faça o nosso processo de evolução mediante o que já tem conquistado e as possibilidades vigentes no meio em que se encontra. Então, a gente não cresce
se não progride, não evolui se a gente não quiser. Se não tiver boa vontade, se não tiver coragem, disciplina, e foi o que esses povos fizeram em um período hostil, inóspito, se comparados, evidentemente, com os nossos desses dias. Ok? Então, voltando ao texto, Edgar ainda vai falar sobre os egípcios. Os da primeira civilização, detentores da mais dinâmica sabedoria, povo que, como diz Emmanuel, após deixar o testemunho de sua existência gravado nos monumentos imperecíveis das pirâmides, regressou ao paraíso da capela. O que nós entendemos dessa colocação, seja de Emmanuel, seja de Edgar Morin? Que dentre os 4 povos, os egípcios, o da primeira civilização, conseguiram se sobrelevar entre os outros e retornaram mais cedo para casa. A ideia do paraíso perdido, que nós também temos na Bíblia, é exatamente a respeito desse degredo, dessa saída desse exílio. Só que esse grupo, um pouco menor, embora em uma quantidade considerável, e durante muitos anos, séculos, milhares de anos, conseguiram fazer seus processos de elevação moral, deixando aqui o registro a partir dos monumentos das pirâmides do Egito e toda uma cultura voltada para a religiosidade, eles retornaram ao paraíso da capela. E, finalmente, tananana, engraçado que termina aqui o capítulo, viu? E, finalmente, os israelitas. Os israelitas, que me parece que todos nós nos lembramos e associamos com alguém. Povo tenaz, orgulhoso, fanático, inamovível nas suas crenças. Povo heróico no sofrimento e na fidelidade religiosa, do qual disse o apóstolo dos gentios. Todos esses morreram na fé religiosa, sem terem recebido as promessas, porém, vindo-as de longe e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque tinham mnemonicamente a lembrança do paraíso perdido. E por serem um povo tenaz, orgulhoso, fanático e inamovível nas suas crenças religiosas, eles tiveram mais dificuldades de aceitar a proposição da mudança, da transformação, e por esta razão, não outra, é que Jesus encarna justamente nesse povo israelita, de Israel, para que ele próprio, deixa eu voltar aqui se permitir, para que ele próprio, mediante o seu exemplo, pudesse tocar e transformar aqueles corações. Embora entendendo que a figueira não poderia dar figos fora do seu tempo. Por isso ele vai amaldiçoar aquela da parábola da figueira seca. É exatamente referindo-se a essa casta dos israelitas, dos saduceus, daqueles homens do Sinédrio que, endurecidos, não aceitaram a mensagem de Jesus enquanto Filho de Deus e fizeram o que fizeram com ele, levando a cruz, porque eles estavam presos, a mensagem de Moisés, da Torá, não aceitando a mesma mensagem, vista com uma outra percepção trazida por Jesus.
Então, é o que vai dizer tanto Emmanuel, A Caminho da Luz, quanto Edgar Armand. Ainda hoje continuam conosco essa, essa parcela desses espíritos, ok? Povo que até hoje, padece como nenhum outro dos exilados por haver desprezado a luz quando ela, no seu seio privilegiado, brilhou, fazendo uma referência a Jesus, segundo a promessa na pessoa do Divino Senhor, o Messias. Jesus, o Mestre de Nazaré. O último livro que nós lemos a respeito de Jesus. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está aqui não, mas é um livro fantástico em que nós ainda falaremos sobre ele, tá? Um dos livros mais interessantes, mais bonito e mais compreensível sobre a história de Jesus é esse que nós encerramos há 2, 3 dias atrás, na sexta-feira, para ser mais preciso. E aí encerra dizendo: como disse o apóstolo João, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a receberam. Nele, Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, porque ele trazia a mensagem de Deus. E a luz resplandeceu nas trevas, no sentido da ignorância, da sombra coletiva do povo de Israel. E esta sombra não a recebeu. No caso, o povo de Israel, o povo do Sinédrio, não quiseram aceitar a luz. Por isso que ainda hoje padecem, seja do ponto de vista físico, quer do ponto de vista moral. Ok? E aqui a gente encerra, e na próxima sexta nós veremos a mística da salvação. Esse é um capítulo maior, que vai despender de nós 2 semanas, talvez até 3, a depender, para a gente entender essa mística da salvação. Mas aqui é interessante que nós vimos exatamente quais foram esses 4 povos que deram continuidade a esse processo. Eu vou sair daqui para lembrar a vocês, deixa eu baixar aqui, deixa eu entrar aqui de vez. Pois bem, nesse livro já citado, que é o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, ele faz referência a esse respeito. Deixa eu pegar aqui para que vocês vejam. Eu não vou entrar em detalhes, quer seja por conta do tempo, quer seja porque nós falamos sobre ele no livro, quando estudamos o livro. Mas aqui ele vai trazer, a partir do capítulo 3, vamos ver só o relembrar os capítulos do livro, A Caminho da Luz. O primeiro capítulo, Emmanuel vai falar sobre a gênese planetária. No segundo, a vida organizada na Terra. A partir do terceiro é que ele vai tocar nesse ponto das raças. Aí ele começa. As raças adâmicas, ele vai falar sobre o sistema de Capela, o mundo em transição, espíritos exilados na Terra. Tudo isso nós já vimos nesses capítulos anteriores do estudo desse livro atual. No capítulo 4, não trouxe todos os tópicos do capítulo 3, que eu não farei dos outros. No capítulo 4, ele vai tratar sobre a civilização egípcia, que é um dos povos que permaneceu dentre os 4. Os egípcios, a ciência secreta, o politeísmo simbólico, as pirâmides, redenção. É o primeiro povo, um dos, no caso, né?
No capítulo 5 vai falar sobre a Índia, os Aryas. A organização hindu, os arianos puros, o expansionismo dos Aryas, os Mahatmas e por aí vai. No capítulo 6, a família indo-europeia. As migrações sucessivas, a ausência de notícias históricas, a grande virtude dos Aryas europeus, o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Aí fala sobre os nórdicos e Mediterrâneo. E segue com outros tópicos. Que foi aquele povo que dominou toda a Europa até o Mediterrâneo. Vem então, no capítulo 7, o povo de Israel, que é esse último, os israelitas. Israel, Moisés, judaísmo e cristianismo, monoteísmo. A escolha de Israel, por que Jesus nasceu em Israel, tem esse entendimento. E a incompreensão do judaísmo, que exatamente referindo-se a essa fala de João, quando ele vai dizer assim: como disse o apóstolo João, relembrando, nele estava a vida em Jesus, a vida abundante, e a vida era a luz dos homens, o que todos estavam buscando. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a receberam. Metaforicamente querendo dizer que o povo de Israel não aceitou a presença da luz em forma humana na figura de Jesus. Porque o povo farisaico, os saduceus e outros que ali estavam, os sumos sacerdotes, que eram ferrenhos fariseus, dos mais obstinados, ortodoxos, e ainda hoje vemos, não aceitaram Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus, porque aí também estava uma das posições farisaicas contrárias a Jesus, por ele se autodenominar Filho de Deus, o esperado do povo de Israel. Então houve uma série de injunções, de brigas, de desentendimentos, e a partir de Caifás, Anás, Hana, houve toda uma ação voltada para a prisão, o julgamento, a condenação e a morte de Jesus. Naquela passagem recente que nós tivemos da Semana Santa. E depois de ter lido esse livro, Jesus, o Mestre de Nazaré, é que eu pude compreender de fato o significado desta ressurreição, porque tem um elemento da ressurreição. A importância da ressurreição na vida de Jesus. Para nós, cristãos. Sem ela, não haveria o Evangelho, por certo. E vai dizer o autor do livro, que talvez seja, do ponto de vista do cristianismo, a passagem mais significativa depois do nascimento de Jesus entre nós foi a ressurreição. Não saberíamos nem dizer ao certo qual mais é importante, se a ressurreição, simbolizando a morte, se o nascimento de Jesus em Belém. Pois é. Mas isso é motivo para os próximos capítulos. Beleza? Porque hoje nós vamos encerrar por aqui um pouco mais cedo do que nas outras
nas outras lives. Não faremos esse contato com vocês aqui na live, mas, ao mesmo tempo, fica aí como reflexão da presença de Jesus conduzindo essa epopeia de fatos, de fenômenos, de acontecimentos para o grande porvir. Porque Emmanuel, ao tratar sobre o povo de Israel, no capítulo 7º, ele encerra o capítulo chamando o tópico último de no porvir. Tudo aquilo já estava delineado, claro, respeitando o livre-arbítrio coletivo daquele povo, como ocorrera, mas já existia um planejamento para a continuidade dos próximos passos, a fim de que, em um futuro, que ainda não é por esses dias, tenhamos na Terra a implantação definitiva, trazendo os frutos da mensagem de Jesus entre nós na Terra. Nesses dias, nós já estaremos, então, em um mundo de regeneração. Portanto, apressemo-nos, façamos a nossa parte. Ou como disse a mensagem inicial, fazendo uma correlação, trabalhemos contentemente, sem resistência. E olhe que até aqui, até onde eu me lembro, Lorival Lopes sempre começa falando sobre ó Deus. Ele sempre se refere, aqui está vendo, Deus, saber conduzir-se, receber a bênção, Senhor Deus. Ele sempre se reporta a Deus. Nessa especificamente, ele vai falar sobre o Senhor Jesus. É exatamente o Senhor Jesus, nosso guia, o nosso modelo, que vai dizer: eu trabalho e o meu Pai trabalha ainda hoje. Ou seja, dizendo para nós que o trabalho é a força motriz do progresso, seja o progresso humano, seja o progresso espiritual, através da transformação moral. Fica então aí a dica para que nós pensemos, reflitamos a respeito dessa nossa conduta, desse nosso comportamento. Em que verdadeiramente nós estamos trabalhando, contribuindo efetivamente para que desse nosso trabalho tenhamos amanhã a nossa parcela de contribuição a favor de um mundo melhor. Porque quando nós falamos desses 4 povos, os árias, os hindus, os egípcios, cadê Robson? Todos esses 4 grupos, estamos falando, na verdade, de nós mesmos. Os árias, os hindus, os egípcios e os israelitas. Nós estamos falando da nossa ancestralidade, porque nós somos oriundos desses espíritos, considerando que quando eles chegaram à Terra, existiam seres encarnados. Já existiam grupos de espíritos, mas ainda muito ignorantes, no sentido do conhecimento da lei, da inteligência, talvez nem tivesse, talvez não, nem tinham inteligência. Era uma inteligência bastante rudimentar. Quando a gente diz não tinha inteligência, no sentido de racionalização, de compreensão, de logicação, era rudimentos. Como a criança, ao nascer, tem inteligência, mas não tem capacidade de discernir, de promover interações, relações. Está no automatismo da lei. Nós éramos crianças naquela época. Na medida que a gente vai se misturando com aqueles inteligentes de então,
novas gerações de espíritos, a miscigenação, e o Brasil é caracteristicamente um país de miscigenação, de mistura. Fomos então nos melhorando na qualidade física, na qualidade intelectual. Então nós temos, queira ou não, uma ancestralidade com esse povo de Capela. Isso é se nós não viemos diretamente de lá. Quem sabe sejamos esses remanescentes de lá e que ainda aqui perdidos no orgulho, na vaidade, na cupidez, no orgulho, estamos aguardando esses novos cataclismos que a Terra inevitavelmente vivenciará, os novos dilúvios, para sermos arrastados de vez para o chamado mundo chupão, que vem atraindo muitos espíritos já para esse mundo que está iniciando sua formação. Seremos nós, dessa feita, os capelinos de ontem. Lá seremos chamados provavelmente os terráqueos. Aí quando aquele mundo começar a escrever sobre nós, o início, chamaremos não dos capelinos, mas os terráqueos. E chegaram com suas inteligências, e aí se revoltaram, se misturaram, e uma nova história começa. E o fundo, muito parecido com o dos capelinos. Beleza? Então tá. Queremos agradecer a vocês pela compreensão, pela presença, pela participação, dizendo que não vamos, reforçamos a fala, não vamos compartilhar as ideias com vocês, trazer aqui, porque não vai ser possível. Mas amanhã, às 7h45, de volta com o nosso cineminha, nossa pipoca e Coca-Cola, para mais uma reflexão do nosso bom dia aí, nossa mensagem de bom dia pela manhã, a partir das 7h45, de segunda a sexta, quando apresentaremos um vídeo muito interessante. Na medida do possível, vou tentar até fazer uma correlação com esse trabalho de hoje, ok? No mais, muita paz, obrigado pela presença, pela participação, e voltem, compartilhem, dê o like, assinem os nossos canais. Para você que está chegando pela primeira vez, obrigado pela presença, obrigado pela companhia, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Para os que estão chegando retardatariamente, obrigado por terem vindo, continuem conosco. E para vocês que já nos acompanham periodicamente, nosso abraço, nosso carinho e nosso desejo de nos reencontrarmos sexta-feira aqui para mais um momento de estudo da leitura comentada do livro Exilados da Capela. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda e agradece o Deus que habita em cada um de vocês. Muita paz.